Pode mandar bala aí, Marcelo. Tá, beleza, vou começar. Fala, galera, bom dia, tudo bem? Obrigado aí por você que estava esperando aí por esse momento, por esse webinar, por esse aulão, a gente chama de aulão aqui, tá? Deixa eu me apresentar, deixa eu mostrar minhas credenciais. Meu nome é Marcel Franco, eu sou gestor da ViaCell Telecom, que é uma operadora de telefonia IP. Também atuo na área de coaching, minha formação é na área de administração, né? Sou especializado em gestão de pessoas, gestão de processos. E hoje a gente vem trazer um tema aí muito interessante para todo o contexto empresarial, que é a parte da telefonia, da gestão da telefonia, né? E a gente trouxe uma questão bem importante para esse webinar, que realmente era trazer reflexão do que nós temos de infraestrutura hoje nas empresas, nessa área de telefonia, e como isso pode evoluir. Então, a gente trouxe aí uma temática bem agressiva, aí, trouxe um título até para esse aulão bem atrativo para chamar a atenção, porque realmente as tecnologias elas avançam, elas evoluem. Então, hoje eu vou falar um pouquinho de telefonia convencional, da telefonia tradicional, vou falar um pouquinho da nova perspectiva da telefonia, e também vou estar trazendo algumas ideias sobre a telefonia IP, a gestão, enfim, algumas ferramentas e soluções que as empresas podem estar utilizando para integrar e evoluir e melhorar a sua comunicação dentro das organizações, né? Então, assim, a telefonia ela já vem de um histórico longo, né, de tradição. A gente viu esse boom, esse desenvolvimento da telefonia no Brasil ali na década de 90, né, onde foram privatizadas algumas estatais na verdade, o Estado detinha o monopólio da telefonia e foi aberta, até que, através do governo, foi aberta a livre concorrência. Nós tivemos grandes players entrando no mercado de telecom no Brasil, e isso facilitou o acesso, no modo geral, da telefonia para o consumidor e para as empresas. Eu me lembro que, naquela época lá, para se ter um telefone, ou um número, ou até mesmo 0800, eram valores astronômicos. E hoje, né, a realidade nos conta outra história. Mas, enfim, o que é a telefonia e como que ela funciona? Na verdade, se trata de uma grande rede comutada, tá? São cabos, a gente chama de par metálico, né? É o par metálico que faz a ligação da rede pública, né? Então chega o fiozinho, o parzinho metálico, ainda existe muito isso nas residências e nas empresas, ou chega na central telefônica, e aí a operadora acaba entregando um número, então um protocolo, para você conseguir conversar com outros ramais dentro dessa rede pública, tá? Então, esses cabos, eles convertem o sinal analógico de ponto a ponto e a comunicação é estabelecida entre os números dos ramais. Então, se trata de uma rede muito complexa, né? Porque é uma rede a nível nacional e até mesmo internacional para se conectar chamadas, tá? E o conceito é exatamente esse, né? É uma rede totalmente estruturada em cima de cabos e pares trançados, de pares metálicos, tá? E a grande o grande sistema, e é o que funciona muito hoje ainda, né, é através da correlação de taxa, né, por tempo falado e a distância da ligação. Então, é cobrado uma taxa se você faz uma ligação local, é cobrado outro tipo de taxa se você faz uma ligação longa distância ou internacional, tá? Cara, esse conceito, ele existe muito, tá? As empresas, então, as players que entraram no mercado, elas desenvolveram grandes redes próprias para atrair seus consumidores e, enfim, entregar um serviço de qualidade, né? E essa concorrência aí trouxe uma vantagem para o nosso mercado, que é a questão do custo, né? A gente viu o custo da telefonia ao longo dessa trajetória ir baixando, e diminuindo, e cada vez menor. Porém, ainda, o Brasil é um país que possui uma das telefonias mais caras no mundo, apesar de a gente ter uma certa concorrência aberta. Eu falo certa porque, quando a gente fala de telefonia, a gente sempre fala de 4 ou 5 grandes players que detêm esse mercado, ou seja, a maior parte desse mercado. Ainda se tem muita briga de preço, briga por consumidor, e isso acaba tornando a telefonia aí com um acesso um pouco mais facilitado hoje para o nosso cliente, para o nosso consumidor ou para as empresas, né? Então, essa rede do qual eu estava falando é uma rede pública, né? Desenvolvida em todo o país,
E é uma rede que envolve muita infraestrutura e se trata de uma rede muito complexa, porque cada ponto necessita de grandes centrais parrudas para fazer essa gestão, essa convergência de chamadas simultâneas. Então, você tem que ter um equipamento, vários equipamentos adequados para fazer esse tipo de gestão, e tudo isso se torna caro. Por isso que as taxas, elas são cobradas de formas diferentes, de acordo com o tipo de ligação que o cliente faz, porque realmente a infraestrutura que se tem para manter essas conexões é uma infraestrutura muito cara. Né? A demanda de um pessoal é um processo bem burocrático e muito caro, apesar de ser estabelecido já há muitos anos. Então, qual que é a grande vantagem aí da rede pública de telefonia, da telefonia convencional, da telefonia tradicional? A grande vantagem é que hoje a gente trabalha com um padrão de qualidade elevado. A Anatel impõe vários tipos de requisitos, de padrões de qualidade que as empresas, as operadoras são obrigadas a atender. Então, hoje, fazer uma ligação através de uma rede pública, ele garante uma boa taxa de qualidade na tua ligação. Porém, a grande desvantagem, que é o que eu estava comentando antes, é o alto custo. Tá? Isso, por ser uma rede complexa, por envolver muita infraestrutura, o custo é muito alto. Então, realmente, as empresas têm muitas surpresas na hora que chegam as suas faturas de telefonia. E, em contraponto de tudo isso, nós vemos uma evolução da telefonia IP já de vários anos. Vários serviços de telefonia IP têm se estabelecido no mercado, mas o principal deles é aquele que se comunica através do protocolo SIP, tá? E a telefonia IP tem trazido essa nova perspectiva para o mercado. Por quê? Porque com a telefonia IP as empresas têm a possibilidade de trabalhar com baixo custo, tá? É uma telefonia que dispensa totalmente essa infraestrutura e cabeamento, ou seja, com o mesmo cabo de internet que você usa para trabalhar com as suas ferramentas, para se comunicar com as pessoas, você integra a telefonia na mesma estrutura. Então, a telefonia IP vem contando uma nova história, sofreu muito preconceito, e ainda existe muito preconceito de várias pessoas, várias empresas em relação à telefonia IP. Por quê? Porque antigamente, e eu estou falando de um cenário de, sei lá, 10, 12 anos atrás, a internet banda larga ainda não era algo tão facilitado como a gente vê hoje, né? Que também era uma detenção das principais players de telefonia. Então, quem tinha o poder de obter uma internet banda larga pagava muito caro por isso. E ainda a banda larga da época era uma internet ADSL, né, como a gente lembra lá, que tinha suas limitações de, sei lá, 300, 400, 500 kilobytes por segundo. Né? Hoje a gente conta com um cenário totalmente diferente, porque também, assim como a telefonia IP ela evoluiu muito nesse contexto também de acordo com a evolução da banda larga. Então, a banda larga veio trazer essa perspectiva nova. Então, as experiências que aconteciam com a telefonia IP antigamente eram em cima de internets totalmente deficientes, porque a mesma rede, o mesmo link de internet que o pessoal usava para navegar, para trabalhar, também tentava fazer ligações, tentava fazer chamadas. E, meu amigo, nesse contexto, a telefonia IP ficou muito degradada, porque o usuário ele não tinha a noção de que usar a internet simultaneamente com a chamada dependia tanto de download como upload de informações. Então, cara, muitas empresas tiveram problema, muitos usuários tiveram problema com a telefonia IP, com o VoIP, né, como a gente classifica, e aí isso foi criando um conceito muito ruim da telefonia em si. E apesar das tarifas, das taxas serem muito atrativas, como são ainda até hoje, o pessoal aí preferia pagar um pouco mais caro, ou muito mais caro, mas ter essa qualidade do qual eu estava falando antes, em cima da rede pública de telefonia. Então, o VoIP hoje, ele traz uma nova perspectiva para as empresas e um novo modelo de gestão, porque a internet, na maioria dos grandes centros, já não é mais um problema como foi há anos atrás. Hoje há muita oferta de link, há muitas operadoras entrando com fibra, né? Toda a rede de internet hoje, na maioria, se dá por fibra ótica.
e ainda os lugares que existe uma dificuldade de se chegar com fibra ótica, existem muitas tecnologias envolvidas nessa área do rádio. Então, o rádio, né, também está muito mais evoluído do que foi antigamente, é possível chegar com alta qualidade, com links bem poderosos aí em qualquer lugar, via rádio também. Então, digamos que o grande impeditivo do desenvolvimento da telefonia IP no passado já não existe mais hoje, né? Há uma oferta de link muito grande, há muitas empresas oferecendo links de qualidade, então nós conseguimos adequar essa equação de qualidade, link e telefonia. Então, a telefonia IP, basicamente, ela se dá através do protocolo SIP, como eu falei antes, troca de pacotes, tá? E dentro dessa mesma rede, desse mesmo conceito, você pode estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Devido a essa qualidade hoje que se existe na banda larga, tá? Então, trabalhando com telefonia IP, quais são as vantagens? Baixo custo, você observa que as operadoras que fornecem serviço de telefonia IP, elas conseguem integrar chamadas para móvel e para fixo com um custo infinitamente baixo em relação à telefonia tradicional. A telefonia IP, ela por si só acaba dispensando toda essa infraestrutura de cabeamento. A central telefônica acaba sendo defasada porque você entra num conceito hoje que tem se estabelecido com solidez já há muitos anos, que é o conceito de cloud computing, ou seja, você acaba trabalhando com o conceito de nuvem, da telefonia em nuvem. O atendimento, através da telefonia IP, ele acaba sendo especializado porque você contrata um serviço de empresas que são especializadas na telefonia IP, ou seja, você tendo um problema no teu sistema de telefonia, você não precisa ligar lá para uma operadora tradicional e ficar até mesmo mais de horas, né, na fila de espera para um atendimento, tá? E entra numa parte muito importante para você que é empresário, para você que faz a gestão de uma equipe e que se importa. Eu entendo que você que é empresário já é impactado pela questão dos custos, né? Pela gestão dos custos, pela questão da lucratividade, né? Você acaba tendo uma gestão facilitada da área de telefonia da tua empresa. Mas falando sobre gestão num sentido mais amplo, a telefonia IP, ela não tem só como combustível essa redução de custos, mas ela é muito poderosa hoje também porque ela traz uma gestão muito facilitada. Ou seja, você não consegue hoje, através da telefonia tradicional, da telefonia pública, medir em tempo real qual que está sendo o desempenho dos teus setores de comercial, pré-vendas, da tua equipe de suporte técnico, de atendimento. Você não consegue medir isso com facilidade, você não tem nenhuma ferramenta de gestão para medir isso com facilidade. E a telefonia IP, em contrapartida, através de uma solução de PABX Cloud ou PABX virtual, você acaba tendo uma gestão muito facilitada, porque através do PABX Cloud, você consegue ter uma comunicação convergente, você consegue ter escalabilidade. E o que eu quero dizer com isso? Você consegue integrar todos os setores da tua empresa, do teu negócio, ou até mesmo as tuas filiais e matrizes, tudo dentro de uma ferramenta só. E a comunicação ela acaba sendo muito facilitada porque você, apesar de não ter a presença física de todas as pessoas no mesmo local, você facilmente consegue a comunicação sem qualquer tipo de custo entre os setores, entre as pessoas, de uma forma muito facilitada. Você consegue medir isso. Então, a convergência é justamente nesse sentido, né, de você aproximar as áreas, ou você ter um contato facilitado com as áreas, tudo dentro da mesma ferramenta, tá? Você consegue ter uma gestão online disso, ou seja, se você tem pessoas direcionadas para medir desempenho, você consegue, dentro da ferramenta de PABX Online, verificar qual que foi o desempenho do teu time comercial no dia. Você consegue estabelecer metas para o teu time comercial através da gestão online. Você consegue criar indicadores também, ou parâmetros, para estabelecer metas para os teus times. E aí entra uma questão muito importante de se avaliar, que é realmente o custo-benefício disso. E eu entendo muito nessa área que
e eu entendo até que acaba gerando bloqueio, as pessoas falam assim, pô, mas eu investi em toda uma infraestrutura, assim, acaba tornando custo e acaba não compensando todo o gasto que eu já tenho na telefonia pública. Mas aí eu trago a reflexão no seguinte ponto. Tudo que você não consegue medir, que você não consegue gerir, você não consegue melhorar. E acaba se tornando mais caro você não ter uma ferramenta que pode te possibilitar o crescimento, o desempenho, o desenvolvimento da comunicação na empresa, do que você manter um sistema de telefonia tradicional. E por isso que eu digo para você, cara, por que você tem uma central defasada? Por que você tem uma central onde você depende de um suporte técnico terceirizado para tirar um relatório para você? Ou quando tem um problema numa porta da tua central telefônica, você tem que chamar um técnico especializado para ir arrumar? Ou quando você precisa expandir, vou aumentar mais 3, 4 posições aqui no meu setor de vendas. Você precisa ir lá e cotar placas para expandir os ramais da tua empresa. Nesse aspecto que o gestor acaba pecando muitas vezes em não analisar. Por quê? Porque a ferramenta online, ela te traz essa escalabilidade. Se você trabalha com uma ferramenta de PABX Cloud, dentro do conceito de gestão, você entende que você acaba ganhando escala, você pode aumentar o tamanho da tua empresa da forma que for conveniente para você e você não fica amarrado a todos esses tipos de barreiras que eu passei antes. Suporte técnico, cabeamento, cotação de placa, cotação de mais telefones, enfim, acaba gerando uma série de facilidades para você na hora de gerir a parte da telefonia da tua empresa. E, dentro disso também, você acaba tendo mais funções e mais domínio sobre a comunicação da tua empresa, porque dentro de uma ferramenta de PABX Cloud, você acaba agregando gravação de chamada, que é uma grande limitação que as centrais físicas apresentam. Você acaba tendo URAs interativas, né? Eu sei que as centrais telefônicas tradicionais, elas têm limitações quanto a isso também. Você tem escalas de respostas automáticas que você pode colocar dentro, né? O conceito de cloud computing também, que o PABX traz a flexibilidade de ter presença em vários lugares no país. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você tem uma empresa em São Paulo, tá? Vou dar um exemplo bem didático aqui. Você tem uma empresa em São Paulo, contudo, você tem representantes no Nordeste, você tem representantes na região Sul, na região Centro-Oeste e em cidades específicas. Como que você cria presença nesses lugares? Hoje, você não tem a necessidade de ir lá e abrir uma filial, se não for algo urgente, claro, né? De abrir uma filial para ter um atendimento específico. Se você tem público e clientes nessas regiões fora da tua base, você pode facilmente hoje contratar um número virtual de presença nesses locais. Então, dando o exemplo de São Paulo, hoje você tem a posição da tua base, do teu atendimento, da infraestrutura da tua empresa em São Paulo, mas você precisa atender teus clientes em Recife. Você pode contratar um número de Recife, integrar na tua central cloud. Os teus clientes de Recife podem ligar para esse número de Recife, mas o atendimento vai cair dentro da tua base de São Paulo. Então, você acaba expandindo a tua empresa, criando presença em vários lugares do país, e aí a gente tem uma lista de mais de 500 cidades onde você pode ter essa presença, e sem precisar realmente implantar unidades, implantar enfim, infraestruturas e pessoas. Você pode colocar um representante num coworking, em qualquer lugar do Brasil, entregar um número para ele e ele receber no celular dele a ligação desse número virtual. E por que eu falei celular? Porque dentro da telefonia IP, dentro do PABX Cloud, você acaba tendo essa possibilidade de levar o teu ramal onde você quiser, tá? Você pode se conectar na tua central cloud através de Softphone, que é um software onde você faz o registro do teu ramal e você pode acessar ele no teu computador, mesmo se ele for o Windows ou Linux ou Mac.
Você pode baixar um aplicativo no teu celular, também integrar o teu ramal no celular. Você precisa ter apenas internet, né, no teu celular. Mas hoje, como eu estava falando, né, com a internet desenvolvida, isso não é mais problema. Hoje você tem 4G fácil e você consegue se comunicar através do teu ramal facilmente. E você também pode se conectar no PBX Cloud através do telefone IP, né? Então, você vai ter um aparelho IP, onde você faz o registro do teu ramal ali, e você pode colocar esse telefone IP embaixo do teu braço e levar para onde você quiser também. Teu ramal ele vai ser atendido, independente de onde você estiver. Você precisa só plugar um cabo de internet nele, tá? Dentro do PBX Cloud, você acaba também tendo uma questão, além do número local, o 0800 facilitado. Eu falei que anos atrás, ter um 0800 era algo muito caro e muito difícil. Hoje, você consegue um 0800 virtual de uma forma muito mais barata, muito mais fácil. Você consegue também integrar ele no teu ramal e levar ele para onde você quiser. Se determinado dia você quiser trabalhar em casa, você pode vincular o 0800 ao teu ramal num softphone ou num aplicativo pelo celular, e você pode ficar em casa e atender as tuas chamadas de 0800 de casa. Mas por que eu destaco essa questão do 0800? Porque o 0800, na visão do cliente, torna a empresa muito maior, torna a empresa grande. Porque existe um conceito construído sobre o 0800 de que apenas as grandes empresas têm esse tipo de atendimento. E aí, você pensou já em ter um 0800 na tua empresa? Você já pensou na possibilidade de ter o 0800 e causar realmente esse impacto de grandiosidade nos teus clientes? Hoje isso é muito fácil e muito barato. E você pode ter a gestão também do 0800 dentro do teu PBX Cloud. Né? Só para explicar rapidamente, se você não sabe, eu quero te ajudar a entender, o 0800 ele é um número onde o teu cliente ele liga e você, que é o detentor do 0800, paga essa chamada, tá? Então, é possível até flexibilizar. É claro que as tarifas são diferentes para o cliente que liga no telefone fixo e para um cliente que liga no telefone móvel. Mas você também tem essa gestão de bloquear chamadas. Eu quero atender as chamadas só de clientes que ligaram telefone fixo, porque vai ser mais barato para mim. É possível totalmente fazer essa gestão, tá certo? Então, dentro dessa linha de gestão, como eu estava falando para vocês, a ferramenta ela traz recursos para você treinar sua equipe. Você pode ouvir as chamadas gravadas dos teus comerciais, montar pitches de vendas em cima dessas gravações, mudar a estratégia, mudar a forma de abordagem. Se você trabalha com venda direta através do telefone, né? Entender como o teu comercial está trabalhando com essas ligações, como que você pode melhorar esse processo de vendas. Então, essa qualidade na gestão dá muito mais poder pro tomador de decisões gerar mais lucratividade para a empresa, seja em vendas, seja em economia, através do uso da ferramenta, ou seja em desempenho, né? Você pode entender se é o volume de ligações que tem gerado resultado de vendas, você pode entender se a estratégia de abordagem tem gerado resultado de vendas, e montar pitches em cima disso. Você analisa relatórios, indicadores, e eu vou estar abrindo logo para vocês aqui uma ferramenta onde eu vou mostrar detalhadamente onde que você tem esse controle e essa gestão. Você também consegue, dentro da ferramenta de PABX, ter a gestão em tempo real. Você consegue fazer bloqueios, restrições de chamadas. Por exemplo, eu quero que o meu ramal da secretária só receba ligações, eu não quero que ela faça ligações. Você tem condições de fazer essa gestão, você tem condições de setar quais ramais você quer que faça ligações, quais tipos de ligação você quer que o ramal faça. Você pode implementar vários tipos de controle também. Funciona normalmente o SIGAME, funciona a transferência das chamadas. Nossa ferramenta também traz um conceito bem bacana aqui, que é da caixa postal. Por exemplo, você estabeleceu o horário de atendimento da sua empresa e um cliente liga depois. Esse cliente pode deixar uma mensagem de caixa postal, essa caixa postal vai para o teu e-mail ou vai para o e-mail do gestor, né? Então, existem muitos recursos dentro da ferramenta para auxiliar nessa tomada de decisões
e para também trazer uma qualidade no atendimento e na percepção do tamanho da tua empresa para os teus clientes. Então, eu estou falando para vocês aqui de uma série de recursos que a inovação e a tecnologia traz dentro do conceito cloud, tá? Mas aí você pode perguntar assim, tá, Marcel, mas e eu tendo o meu sistema de telefonia dentro desse conceito de cloud computing aí? E se cair a internet, eu fico sem telefone? Eu vou dizer para ti que sim, você fica sem telefone. Contudo, eu quero dizer para você algumas coisas, só para te destacar que o telefone não vai ser teu problema. Hoje, as ferramentas de e-mail, elas são todas em cima desse conceito de cloud computing, tá? Se você analisar hoje o ERP ou o CRM, se você usa na tua empresa, também é em cima do conceito de cloud computing. Diversas ferramentas de comunicação hoje que você trabalha dentro da sua empresa, se não todas, são todas sob o sistema de cloud computing. Ou seja, se a internet cair, o telefone vai ser o menor dos teus problemas, tá? Você vai ficar sem comunicação por e-mail, você não vai ter acesso às informações do teu ERP, do teu CRM. Então, mesmo que você tivesse acesso à telefonia, você não ia conseguir trabalhar do mesmo jeito. Todas as plataformas hoje, todas as empresas têm comungado para esse conceito de telefonia em nuvem. E eu não estou falando para você que isso é o futuro da comunicação, mas eu estou falando para você que isso é o presente, é o agora, é o que está acontecendo. Não existe mais. Eu me lembro que um tempo atrás, anos atrás, o pessoal que usava o Microsoft Outlook para fazer a gestão dos e-mails, tinha muito problema na hora de formatar as máquinas. Pegava um vírus, pegava um problema na máquina, tinha que formatar, e aí, cara, muitas vezes era um problema muito grave que isso acontecia em fazer backup de e-mails, né? Eu conheci a história de várias pessoas que perderam e-mails importantíssimos dentro dessa questão de backup e tal. E é uma coisa que você percebe que evoluiu, né? O próprio pacote Microsoft Office hoje, ele vem com uma comunicação totalmente em nuvem, né? Você trabalha com o Office 365 e consegue fazer até vários tipos de gestão online das suas ferramentas de trabalho e você não tem nem consciência, né? Pessoas que trabalham com ferramentas da Microsoft ou do Google trabalham muito nesse conceito de cloud. Então, a telefonia é mais um processo que está se adequando ao conceito de cloud, tá bom? Mas agora eu vou entrar, eu não quero me alongar muito aqui, mais do que eu já me alonguei, eu espero que eu tenha tirado muitas dúvidas e trazido pelo menos a curiosidade de vocês para entender um pouquinho da ferramenta. E eu estou com um especialista aqui, que é o Alex. Eu vou estar compartilhando minha tela aqui agora e vou estar entrando um pouquinho nesse conceito aí do que é o PBX virtual e quais são as vantagens que ele traz, ok? Então, o Alex está com a palavra aí agora e ele vai mostrar para vocês um pouquinho da ferramenta e um pouquinho dessa questão da gestão da qual eu estava falando aí até o momento. Está contigo aí, Alex. Obrigado, Marcel. Bom dia. Primeiro, me apresentando, meu nome é Alex, sou formado em rede de computadores, sou responsável pelo departamento de NOC da Viacel e especialista em cloud e telefonia. Eu vou demonstrar um cenário que a gente usa como uma demo para demonstração do PBX. Essa aqui é a parte do dashboard inicial, onde a gente tem a questão de espaço na nuvem. É mais uma dashboard para controle inicial. Aqui a gente tem o ramais, onde a gente consegue fazer uma edição dos ramais. A gente tem toda a questão de configurações, bem simples. A gente consegue setar um carry ID, que é o número que vai binar quando a chamada chegar no cliente. A gente tem grupo de ramais. O que seria o grupo de ramais? O grupo de ramais é onde você consegue separar os seus setores, ou seja, você não quer que o departamento comercial consiga puxar uma ligação ou ouvir uma ligação e chegar no financeiro. Então, você consegue ter um controle de segurança bem alto nessa questão. Os planos de descagens, que é onde você consegue tarifar de forma diferenciada cada ramal, ou seja, cada ramal pode ter uma tarifa de chamada sainte diferenciada. As músicas de espera, e o que seria
essa questão. Quando o cliente fica em espera na ligação, seja para fazer uma transferência ou para fazer, enfim, a chamada está em hold, você pode colocar uma música personalizada falando da sua empresa. Aqui você pode selecionar se as ligações desse ramal serão gravadas ou não. Você pode bloquear o ramal para realizar a chamada externa, ou seja, esse ramal só vai receber a ligação ou fazer a ligação interna, seja de ramal para ramal. Aqui tem toda a questão de direcionamento, que é a questão do signo que o Marcelo tinha explicado. Ou seja, se um ramal tiver offline ou não foi atendido por algum motivo, por você estar fora da empresa ou algo assim, você pode encaminhar direto para um ramal no seu softphone, do seu celular, que seria uma chamada sem custo, ou você pode encaminhar para um número externo. Por exemplo, você está numa localização que não tem internet muito boa, mas o sinal de telefonia é bom. Você pode direcionar diretamente para o seu número. Aqui você tem o controle de todas as chamadas, no histórico de chamadas. Tem toda a questão de filtro, você pode filtrar a origem, o número de origem, a questão de destinos, o status da ligação. Ou seja, eu quero saber quantas ligações estão chegando no meu número e não estão sendo atendidas. Seja porque o agente não está atendendo as ligações ou está ocupado demais, e você consegue ter todos os filtros e ter essa administração. A gente pode verificar que os campos que tem esse acesso tem o horário da ligação, o dia que a ligação foi realizada ou recebida, da onde partiu essa ligação, ou seja, essa ligação foi uma ligação que chegou na Viacel, foi para a fila de suporte, foi direcionado para esse ramal e foi atendida. Uma grande diferença do PBX Cloud para os PBX convencionais é a questão da gravação das ligações. Hoje, para você ter acesso às gravações das ligações, você tem toda uma gestão de um terceirizado, ou seja, para você pegar uma gravação de uma ligação, você precisa chamar um técnico que seja autorizado para fazer isso. No PBX Cloud, você consegue ter acesso a essas informações muito rápido. Por exemplo, nesse botão aqui eu consigo clicar e rapidamente baixar esse áudio da ligação e executar ele. Ou seja, a questão de tempo e custos que você tem para fazer isso é muito mais reduzido. A gente tem todo um controle de chamadas online, ou seja, a gente consegue ver tudo que está acontecendo na ferramenta. Caso tenha alguma chamada que não seja autorizada, a gente consegue desligar ela aqui. A gente consegue ver a questão de direcionamento dos números, que o Marcelo tinha comentado, que são os números virtuais. Ou seja, aqui eu faço toda a configuração de um número que está de uma outra cidade, eu quero direcionar para o meu atendimento. Aqui na parte de recursos, a gente tem a questão da URA. Uma outra grande diferença da parte do PBX Cloud para o PBX convencional é a URA. No PBX convencional, para você fazer uma configuração de URA, tem toda uma questão outra questão que precisa chamar técnico, terceirizado para fazer isso. Muitas vezes é um processo bem oneroso para fazer essa gestão. Então, aqui você consegue facilmente configurar ela em questão de minutos. Você configura uma URA com sub-URAs, enfim, uma URA com várias opções. Você tem a questão de fila de espera também. E o que seria isso? Por exemplo, você tem a fila de suporte na sua empresa que tem 4 ou 5 agentes. Então, aqui você pode configurar uma fila onde, se o primeiro estiver ocupado a receber uma ligação, vai direcionar para o segundo e assim de forma sucessiva. Também é uma configuração muito fácil. Tem toda a questão que você pode configurar uma música de espera também personalizada, pode configurar tempo máximo em fila, várias configurações. Aqui você tem acesso à mesa operadora, que também dá uma gestão bem avançada e consegue ter rapidamente todo o status de todos os ramais que você tem na sua central. A questão de usuários também, onde você consegue configurar a questão de permissões, ou seja, você tem uma pessoa que é responsável pelo seu departamento comercial, onde você precisa que ela tenha acesso somente ao histórico de chamadas de alguns determinados ramais, que seriam os ramais que ela vai administrar. Por exemplo, precisa ver histórico de ligações no setor de vendas, precisa ter acesso à gravação das ligações para a questão de ver se está seguindo o script corretamente. Aqui você consegue determinar quais pontos do teu sistema ela vai conseguir ter acesso.
Também tem questão de configurações de interconexão com o Google Drive. Então, por exemplo, eu quero ter um backup de forma automática dessa gravação das ligações. Consegue interconectar tanto com o Google Drive como com algum arquivo de interno, externo, enfim, de forma CCH. Acredito que era isso, Marcelo. Isso aqui é uma apresentação bem breve das funcionalidades. A gente tem alguns especialistas, consultores em vendas. Então, se tiver alguma outra dúvida, né? Legal, Alex. Obrigado. O objetivo dessa apresentação da ferramenta aqui é justamente trazer a você que está nos acompanhando como é facilitada a gestão de toda a tua central, de todo o teu serviço, tá? Dentro do dashboard você já vem com um relatório mas com uma análise bem completa, tabulada do que está acontecendo no teu PBX, tá? Então você tem acesso a ramais, tem acesso aos troncos, tem acesso aos números virtuais, você consegue fazer modulação de usuários, né? Você consegue fazer modulação de usuários da ferramenta. Para quem é gestor, para quem tem pessoas, cara, a ferramenta é fantástica, né? Ela acaba trazendo a possibilidade da tomada de decisão muito mais rápido do que você teria se você estivesse usando uma telefonia tradicional, tá? Quero falar para vocês que nós somos especializados nessa área de comunicação, né? Nós temos várias empresas utilizando essa ferramenta, empresas de vários setores de transporte, setores de marketing, setores de... agora me fugiu, Alex. Sistemas, pessoal da área de sistemas. Então, nós temos muitas empresas comungando com essa ferramenta e escalando e conseguindo crescer muito rápido por ter essa gestão facilitada, tá? Eu, do fundo do coração aqui, tô bem feliz, assim, com a audiência que a gente tem, com o teu interesse em conhecer mais sobre o desenvolvimento da telefonia, tá? A ferramenta, ela possibilita o crescimento escalado das empresas, a ferramenta possibilita, o Alex falou aqui uma questão da integração com o Google Drive também, nós temos dentro da ferramenta uma possibilidade de vincular a conta do Google, da tua empresa, então essa gravação de chamadas pode ser jogada direto dentro das pastas que você configurar no teu Google Drive, não precisa ficar hospedado dentro do PBX. Também é possível implantar um servidor interno, e essas chamadas essas gravações são exportadas via SSH para esse servidor, é possível, tá? A ferramenta traz essa flexibilidade, traz esse poder de gestão muito grande, traz esse poder de modulação, né, de acessos, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você tem o teu gestor de TI que precisa ter o acesso administrativo da ferramenta, você libera acesso total, mas o teu gerente comercial precisa ter o acesso só, ou é interessante ele ter acesso só aos ramais do pessoal do time de vendas, você consegue limitar isso, você consegue modular os acessos e dizer para cada um desses acessos que tipo de informação esse usuário vai ter. Então, assim, você consegue escalar, crescer de uma forma bem grande com essa ferramenta, tá? E é uma solução aí que tem se desenvolvido muito dentro das empresas mesmo, tá bom? Eu vou ficar aberto a perguntas e dúvidas, eu vou deixar meus e-mails para vocês, eu vou estar entrando em contato para vocês que se inscreveram também. Por favor, se vocês têm dúvidas, entre em contato com a gente. Se você teve algum insight, teve alguma ideia de negócio, vislumbrou alguma possibilidade através das ferramentas também, entre em contato com a gente, que a gente vai ter o maior prazer em ajudar, tá? Eu espero que tenha sido muito didático, muito de fácil entendimento e fácil explicação. Segue a gente nas redes sociais, via Cell Telecom, Facebook, LinkedIn. Eu também estou lá no LinkedIn, Marcel Franco. Também estou no Instagram, no Facebook, com o Marcel Franco. Segue as nossas páginas lá, curte e nos acompanha. Veja como a gente tem crescendo, veja como essa ferramenta é poderosa. Entenda se você precisa de uma consultoria, de como implantar isso na tua empresa, procura a gente vai te ajudar. Tá? O nosso maior interesse é que os nossos parceiros, aquelas pessoas que estão andando junto com a gente possam crescer, porque assim todo mundo ganha. É uma relação ganha-ganha. Tá bom? E se te gerou algum alarme, se te gerou alguma ideia sobre gestão da tua empresa também, conversa com a gente pode bater um papo bem legal aí, né, para que realmente assim, os processos na tua empresa sejam facilitados,
para que você consiga ter essa tomada de decisão mais rápida, porque a gente sabe que né, a economia hoje exige isso, né, que as tomadas de decisão sejam rápidas e precisas. Então, quanto mais ferramentas você tiver para isso, vai ser melhor, tá bom? Fica aqui o registro do meu agradecimento, do meu abraço, conta com a gente para tudo aí, e tamo junto, beleza? Valeu, forte abraço, tchau, tchau.